Querido Pai, nós estamos mais uma vez aqui neste lugar. A casa é de correção, é de ajuda, é de exortação, é de bênção e também de consolação. Vemos aqui a mão do Senhor operando, Pai, curando os enfermos, físicos e espirituais. É inegável, Senhor, a Tua presença em nosso meio, porque ela é viva e eficaz. Ela quebranta o nosso coração. Há muito de Deus aqui neste lugar. E nós estamos gratos, Pai, por estar aqui presente, sendo abençoados, sendo alcançados, Senhor, pela grande misericórdia do Senhor. Precisando mais e mais de Ti, Pai. Precisando mais e mais de Ti, ó Pai. Uma renovação espiritual. Uma renovação de fé, de confiança. Mais do que tudo isto, Pai, nós precisamos de uma renovação de obediência. O batismo da obediência, Pai. Obedecermos o que nós já temos ouvido até aqui. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por podermos cantar a Ti. E mais ainda por saber que o Senhor recebe os nossos louvores, os nossos cânticos, Pai. Continue nos abençoando, recebendo nossas orações, nossas petições, Pai. Nós precisamos muito de Ti. Fale conosco. Fale conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, Tabernáculo Vitória. Boa noite, Belo Horizonte. Pastor Gedalias, que está conosco via internet. E podemos ter esse companheirismo. Boa noite a todos os demais que estão interligados conosco via internet. O Israel nos disse que há mais de 14 pessoas ligadas, interligadas conosco através da internet, incluindo Belo Horizonte, que são cerca de 100 pessoas ou mais que estão assistindo os cultos aqui conosco. E eu quero transmitir o abraço do Alessandro para todos vocês. Ele me ligou hoje à tarde e disse para dizer para vocês que ele está acompanhando passo a passo o que está acontecendo conosco. Que Deus abençoe o Alessandro e sua família, pastor Neri e sua família, e todos os irmãos do sul do país. Nós cremos que o Espírito do Senhor está fazendo algo, e graças a Deus que nós estamos fazendo parte deste algo que o Espírito Santo está fazendo. Estamos gratos a Deus por isto, amém? Eu sei que todos vocês creem, estão na expectativa, e algo grande, diz o profeta, algo grande está a caminho. E sempre nós cantamos isto desde a Vila Rubim, desde Santo Antônio, né? Eu pressinto que algo grande está a caminho, pois eu sei que algo bom já está aqui. E aquilo que nós pressentíamos está agora aqui diante de nós. Tem algo grande acontecendo no nosso meio. É tão simples e as pessoas passam por alto. O irmão Brana disse que muitos diriam: Senhor, mas e o rapto? O rapto da noiva subindo nos ares. O profeta disse: já veio e vocês não viram.
Esperamos grandes acontecimentos, e o profeta disse, na maioria das vezes, eles estão acontecendo, ou já aconteceram, e a geração não percebeu. O maior evento de todos os tempos, o maior evento de toda a história, foi Deus se fez homem e habitou no nosso meio. E Deus escolheu um dia de censo, de alistamento das famílias em Belém para nascer. E nenhuma pessoa de Belém de Judá estava presente. Deus foi lá no campo onde tinha alguns pastores e avisou para eles: vá, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Cristo, o Salvador. Anjos vieram e cantaram para eles e avisaram a eles. Ninguém mais sabia. Quando esse menino foi apresentado no templo, com certeza ele estava cheio, muita gente no templo. E apenas aqueles dois, Ana, fomos ensinados que ela era cega, diz o profeta. Mas ela creu que veria o Cristo, e o viu. E Simeão, que o pegou nos braços e disse: despede agora o teu servo, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, ninguém mais. O maior evento de toda a história do Evangelho. Poucos viram. Não seria diferente hoje, irmão? É uma grande obra. E eu ainda acredito que tem gente demais vendo. O que virá, poucos vão ver. Vai ser num dia que você não pode vir. Alguma coisa vai te segurar. Somente os chamados por Deus vão ver. Eu não estou podendo falar muito. Estou enrolando assim para... Havendo aberto, o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Apocalipse 6. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevadas por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal,
que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. Eu quero que você note que no quarto selo, fala no plural, foi-lhes dado, tanto ao primeiro, quanto ao segundo, o terceiro e o quarto cavaleiro do Apocalipse. Aos quatro foi dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cecílio ou cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vinda, ou é vindo, o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Quem subsistirá? Pai, nós já temos falado muito, os pregadores, sobre o fim, Senhor. E fomos considerados os pregadores de catástrofes. Pregadores
de ira, de pavor, de medo. E parece que o mundo silenciou os pregadores do Senhor. Mas agora o Senhor vem gritar, através da própria ciência. E graças a Deus que ela não gritou antes que eu gritasse, Pai. Para este povo, para esta igreja, para aqueles que me escutam, que o fim já começou. E nós estamos aqui agora, neste dia 23 de outubro de 2005. E uma pergunta está no meu coração ardendo. Vendo os acontecimentos ao meu redor, eu não posso perguntar outra coisa. Será que o rapto já se deu? E nós ficamos? Estarei, diz o profeta, estarei pregando às almas encarceradas, sem direito à salvação. Senhor, eu tenho que confessar que eu acredito que não aconteceu ainda, porque eu estou aqui. E eu quero, necessito, algo dentro de mim que diz que eu não posso ficar. O mundo não me aceita mais, eu não aceito mais o mundo. O mundo não me cabe mais, como ele não cabe mais dentro de mim, Pai. Eu não quero medir a altura de salto, eu quero jogar essa porcaria fora. Eu não quero medir coisas, eu quero ir embora. Chega, Deus. Como diz teu profeta, estou com pressa do sinal de chamada ao alto. Há algo dentro de mim que clama, Senhor. Tudo está morrendo, Pai. Até as igrejas da mensagem estão mortas, os pregadores da mensagem estão morrendo. E, Pai, me desculpa, Pai, mas a mensagem do teu profeta também está acabando. Teu profeta disse ao entardecer para a minha mensagem. Se naquele tempo era o entardecer, já escureceu. Nos ajude, Senhor. Palpita nosso coração mais uma vez. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Podem se assentar, irmãos, por favor. Irmão Gedalias, irmãos de Belo Horizonte, eu tenho uma mensagem do Rei. Tabernáculo Vitória, eu tenho uma mensagem do nosso Rei. Eu estava preocupado com o fanatismo. E todo pregador fica preocupado com o fanatismo.
Eu achei bom colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas o rei me falou. E olha, irmão Jodalias, não importa quem vai me criticar, eu tenho certeza que foi o rei que me falou. Porque eu conferi a sua mensagem e ela é de acordo com a palavra. Ele disse: por que tu estás preocupado com o fanatismo que vai cair no meio do povo, se eu não estou preocupado? Você acha que eu me preocupei com o fanatismo que caiu nos dias de Lutero? Quando os hospícios encheram de doidos por causa da mensagem dele? Não, nem tampouco me preocupa agora que encha os hospícios de loucos, mas fale a minha palavra. Eu disse: Senhor, e os teus filhos? Não te preocupes, os meus filhos serão colocados no centro. No centro. É Ele quem cuida da semente eleita. E Ele quer desespero, Ele me falou. Porque a tendência humana, tendência do homem, é voltar sempre ao seu vômito, como cachorro. E o profeta disse que até que chegue o sinal a você, não lhe é permitido viajar por esse trem. Até que obtenhas a sua ficha, a você não é permitido viajar. A você não é permitido nem entrar, até que possa mostrar o seu sinal. E esta ficha, o sinal, é sua passagem. E agora nisto se mostra que o sangue tem sido derramado e logo aplicado a você. Isto é, que o preço tem sido pago. Isto tem sido aplicado a você e você tem o sinal. Mostrando que o sangue tem sido aplicado a você e você é aceito. O entendem? Não há evidência determinada em particular. Você diz: irmão Brana, eu capto isto de suas mentes, diz o profeta. Você dirá: como saberei que eu tenho um sinal? Como eu saberei que eu tenho sinal? Olhe isto. O que era você? E agora, o que é você? Assim é como você o saberá. Que era você antes de que esse sinal fosse aplicado? Quais eram os seus desejos antes?
Quais são os seus desejos agora? Então você saberá se o sinal tem sido aplicado ou não. E estas outras coisas automaticamente lhe seguem. Você vê? Não é assunto de dizer que línguas são evidência ou etc. Você diz, irmão Branham, mas eu quero... O diabo pode imitar qualquer dos dons, mas o diabo não pode ser o Espírito Santo. Ele não pode ser o Espírito Santo. Aleluias. Em geral, se requer um estado de desespero, de emergência, para fazer-nos chegar ao desespero. É necessário, se requer um estado de emergência, para nos fazer chegar ao desespero. É uma pena que tenha que ser assim. Porém, os seres humanos são tão preguiçosos mentalmente, que se necessita de uma emergência, algo que chegue subitamente. E quando assim sucede, então chegam a um estado de desespero. Porém, a verdade é que ao estar no estado de desespero, isto mostra a verdade do que você é. O desespero mostra de que material é feito você. Em geral, esse estado tira a alguém tudo de bom que ele tem por dentro. Na hora da morte, quando alguém sabe que está morrendo, trata de confessar as coisas que ele tem guardado como segredo por toda a vida. Na hora que ele está morrendo. Fala uma palavra de cada vez. Cada respiro, ele fala uma palavra. E o profeta imita, por exemplo. Leva. E isto. E corrija-o. Anda. Por favor, faça isto. Isso é em desespero. Deveriam haver feito isto muito antes e não esperar até que essa hora de emergência. Farão certa coisa por mim. Vê? A emergência produz o desespero quando nós deveríamos fazer a coisa sem emergência. Agora encontramos nesta noite que nós estamos tomando os símbolos da ceia, diz ele. Isto eu ia ler domingo passado. A Páscoa foi tomada num tempo de emergência, num tempo de desespero. Você pode ver Êxodo capítulo 12 que diz: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Rapidez, emergência, porque alguma coisa ia acontecer naquela noite. A comeram em desespero. Eles haviam visto a grande mão de Deus e todas as suas maravilhas. Logo haviam passado debaixo da mostra do sinal, estavam tomando a comunhão em desespero, porque sabiam que nesse tempo estava Deus a ponto de deixar cair o juízo, e era um tempo muito perigoso.
Era o tempo quando todo homem estava se examinando, porque a palavra do profeta não havia falhado nenhuma só vez. Havia provado ser verdadeira. O que dizia sucedia perfeitamente, tal como dizia, a coluna de fogo todavia estava. Logo o profeta havia anunciado que Deus somente passaria por alto as casas onde estivesse o sinal sobre a porta. E foi em desespero. Eu imagino que quando os meninos viram estas asas negras descer dos céus como fumaça, caindo sobre a cidade e gritos em todas as casas, os meninos seguramente aproximaram-se dos pais e lhes perguntaram: estás seguro que nós estamos debaixo do sinal, papai? As crianças estão sendo despertadas. As crianças estão sendo despertadas. E elas é quem clamarão por nós. É por isso que o profeta disse: põe a tua casa debaixo do sinal. É para toda a família. Mães que têm suas filhinhas, não cortem os cabelos de suas filhinhas, mães. Ponham roupa decente nelas. Cria-as na admoestação do Senhor, na doutrina e na admoestação do Senhor. Cria ela no caminho que se deve andar, uma adulta, uma moça, uma mulher, para que a seu tempo esse caminho não desvie dela. Não importa, o profeta disse: quão pequenas elas sejam, punham roupas nelas. Quantos querem ir no rapto aqui? Quantos querem que seus filhos vão no rapto? Se sua filhinha está de cabelo cortado e saia curta e blusinha sem manga, ela não vai no rapto. Ela é salva, mas no rapto não vai. Há meninos em nosso meio que já deveriam estar usando calça comprida para vir na igreja, e os pais desobedientes, incrédulos, continuam trazendo eles de shorts, de bermudas na igreja. Eles não vão no rapto, e o culpado são vocês, os pais. Se vocês são culpados deles não irem no rapto, vocês também não vão. Papai, estás seguro que estamos debaixo do sinal? A gente lamenta, irmãos. Deus toma uma família para representar os que obedecem. Depois toma uma para representar os que, no mínimo, falham. No mínimo, deixa passar por alto, que não vou dizer desobediência, porque eles querem obedecerem a Deus, mas toma como exemplo para servir para os demais. Você poderia, mulher, mãe, não resistir o que a nossa irmã resistiu naquela fila, com o Espírito Santo cara a cara com ela falando. Talvez você não resistiria. Deus tomou a esta irmã porque sabia que ela resistiria, que seu marido resistiria, e permaneceriam aqui fiéis e abençoados por Deus. Mas advertiu você.
que não cria seus filhos na doutrina e na admoestação de Deus. Logo ele podia sair da porta e olhar ali sobre os 2 portais e sobre o umbral e dizer: filho, nós temos feito segundo a palavra do profeta. Papai, lembra-te que eu sou teu primogênito. Estás seguro? Sim, filho, eu estou seguro, porque isto é segundo o que o profeta nos tem dito, e ele tem a palavra do Senhor. Então é como o profeta disse, filho, e eu estou seguindo o que o profeta disse, meu filho. Pode ficar tranquilo. Agora vocês são a quem eu amo, e vocês aqui, e também aos que estão escutando a fita. Agora podem ver o que significa o desespero para mim. Os sinais de sua vinda deveriam sacudir a todo membro do corpo de Cristo e levá-lo agora mesmo a um grande desespero quanto à nossa alma e bem-estar eterno, quando tudo isto se houver acabado. Pois que lhe aproveita ganhar o mundo inteiro? Com que fim você está vivendo? Com que fim está trabalhando? Por que é que você come? Por que você se esforça? Para viver. E para que você vive? Para morrer. E ninguém é digno de viver até que esteja disposto a morrer. E eu creio que a razão pela qual não desesperamos é porque há uma grande escassez do amor de Deus. Eu penso que o amor de Deus produz o desespero. Se Deus mora em você, o sinal morando em você, e você vê as condições do tempo e as pessoas se afogando no pecado, a maneira como são, isso levará em desespero. Eu creio que assim sucederá. Quando você ora pelo batismo do Espírito Santo, o sinal, não vá apenas dizer, bom, eu vou ali na frente para ver o que se passa. E quando chega aqui, se põe a falar com o Senhor, muito inquieto, e diz, Senhor, estou muito cansado. Oh, que coisa. Estou muito cansado. É melhor que fique em seu assento. Nem sequer intente vir aqui assim. Se você vem com essa atitude, bom, vou passar pela linha de oração para que me ponha um óleo na testa, pode ser que isto me ajude um pouco. Seria muito melhor que você ficasse assentado ali, aonde está, até que chegue ao lugar, até que a igreja chegue à posição de estar entre a vida e a morte, onde tem que obtê-lo agora mesmo, ou perecer. Então Deus chegará à cena. Necessita de desespero para trazer Deus em cena. Ó igreja, diz o profeta, despertem-se, sacudam-se. Não desperta, pelo amor de Deus, acorda. Sacudam-se. Belisquem a consciência. Despertem nesta hora. Temos que entrar em desespero, irmãos, ou perecemos.
algo vem da parte de Deus. Isso é o irmão Branham dizendo, mas estou lendo. Algo está vindo da parte de Deus, irmãos. E eu sei que é assim, diz o Senhor. Algo está a caminho, portanto nos convém desesperar. É um assunto de vida ou morte. E se nós nos descuidamos, passará e não o veremos. Porque ela não foi egoísta, a viúva. Lhe foi dado um profeta e ela aceitou o profeta. É tempo de fazer algo. Algo grande está a caminho, irmão. Eu disse hoje, chorando para o meu filho, eu disse, eu sinto, não é um fanatismo, irmão, mas eu sinto que está tão perto de mim. Eu sinto que algo está acontecendo ao redor da terra. E eu abro os jornais, a revista. Eu estou com medo até de ver os telejornais e ver o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje. E eu me preocupo com o telefone que toca, com o irmão que me liga. E eu fico pensando, meu Deus, como eu li para vocês domingo atrasado, passei no supermercado e vi uma revista, O Começo do Fim. O fim do mundo já começou. Enchentes, epidemias, furacões. Para os cientistas, o apocalipse já começou. Entenda como o planeta entrou em colapso. E conheça a conspiração para esconder isto de você. Diz o cientista, diz os repórteres. De 100 coisas que esperamos no futuro, irmão, que virá no futuro, 99 já estão acontecendo no presente e nós estamos vendo. Ontem eu escrevi uma frase assim: o futuro já começou. Nós estamos esperando coisas que vão acontecer, e já está acontecendo e não vemos. Tem muitos esperando a chuva cair, para encher a lagoa e os patos ter companheirismo, e a chuva já está caindo, e os patos já estão tendo companheirismo ao redor da palavra. Inimigos já estão se abraçando. Havia barreiras. É inevitável dizer que havia barreiras entre muitos irmãos. Sentíamos que havia uma barreira entre mim e outro, entre uma mulher e outra, entre uma irmã e outra, entre mãe e filha, entre pai e filho. Mas nós já vimos isto aqui ser derrubado por Deus. Porque já está chovendo em nós, já está caindo a água de Deus sobre nós. Agora não estão esperando mais, irmão, não estamos esperando mais, é a chuva cair. Estamos agora esperando, é a reunião dos patos para voar. Não adianta mais lutar por unidade com denominações, como o profeta falou lá, foi sobre denominações, cercas denominacionais. Não adianta mais querer unidade com incrédulos que não acreditam nestas coisas que são pregadas. O irmão Neri teve uma experiência lá agora no seu encontro. Não adianta mais bater naquela tecla. Aqueles homens são incrédulos, já morreram.
Agora, os pássaros da mesma plumagem que têm que se unirem ao redor de um líder e subir. Então eu abri hoje a Isto É, que me chega toda semana. Hoje eu recebi a revista Isto É, violência no futebol. As alternativas para salvar uma paixão nacional. A gripe aviária se espalha e ameaça matar milhões de pessoas em todo o mundo. As chances de o vírus atingir o Brasil e os planos do governo para impedir uma calamidade. O risco da superepidemia. Amazônia. Estamos matando a floresta e ajudando a destruir o planeta. O futuro já começou. Meu Deus, eu tremi as bases quando eu li isto. O futuro já é presente. Elias virá. Já é Elias, já veio. Já é Elias, está no nosso meio. O rapto virá. Já é o rapto, está no nosso meio. O reino de Deus virá. Já é o reino de Deus, está no vosso meio. Reflexo do aquecimento global e do mau uso da natureza. A seca no Amazonas, na Amazônia, e o aumento de furacões violentos são sinais da mudança climática que veio muito antes do que se imaginava. Eles não esperavam isto para agora. Eles esperavam isto para mais tempo na frente. O nível dos rios, o baixo nível dos rios, morreram milhares de peixes e botos. Uma das atrações da Amazônia. Enquanto isto, no Caribe, o furacão Vilma provocou chuvas torrenciais e obrigou os turistas a fugir com medo de se repetir o drama de New Orleans. É a natureza que se rebela. Aqui está. A natureza. Irmãos, a natureza se rebela. Furacão, também conhecidos como ciclones tropicais na Índia, tufões na Ásia, são grandes tempestades com ventos de pelo menos 120 km por hora. A sua energia é proveniente da alta temperatura da superfície oceânica. O mar está esquentando. O número de furacões se manteve constante nos últimos 35 anos, mas a sua intensidade aumentou e desde 1990 quase dobrou o total de furacões furiosos das categorias 4 e 5, como Vilma, Rita e Katrina.
E pela primeira vez em 52 anos, desde que se começou a batizar os furacões a partir de uma lista de 21 nomes femininos e masculinos, poderá ser preciso recorrer ao alfabeto grego, caso haja um novo furacão depois do Vilma. 2005 deve bater o recorde como o ano mais quente e com a pior temporada de tempestades violenta. A floresta sangra. O gigante verde está gemendo. E o efeito dominó rodeando a terra. Depois de um tour pela Rússia, Portugal, Espanha e Itália, o presidente Lula voltou ao Brasil comemorando o acordo fechado. Mas o seu colega Putin, e em plena crise de febre aftosa, descoberta em rebanhos do Mato Grosso do Sul, na Europa, e hoje eu ouvi no jornal, 50.000 cabeças de gado terão que serem assassinadas. E eles falam, a arte imita a vida. No catastrófico filme Um Dia Depois do Amanhã, o diretor Roland Emmerich provocou calafrios ao exibir nas telas o que os ecologistas alertam ser as prováveis consequências do aquecimento global. E ali foi possível ver em cores e em tom hollywoodiano a resposta da natureza aos males causados pelos humanos. No filme, o planeta passa por um cataclismo. Ventos com força de furacão varrem o Havaí. Chuvas de granizo com pedras do tamanho de carros caem sobre Tóquio. Tornados arrasam a Califórnia. E o arremate da fúria ambiental fica por conta do gelo que em menos de uma semana recobre a terra inteira e obriga os nova-iorquinos a buscar abrigo na Biblioteca Central. Os especialistas em clima dizem que o cenário futuro pode ser parecido, com a diferença de que as mudanças não devem ocorrer na mesma velocidade. O fim chegou, irmãos. Não há como mais você evitar falar sobre isto. O apóstolo São Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, e eu vou te falar daqui a pouquinho o que eu estou querendo. O tempo corre muito depressa. Mas Romanos, capítulo 8, Paulo diz assim a partir do verso 18 ao versículo 26. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura, a natureza, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade
não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou o homem, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque sabemos o que havemos de pedir, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexprimível. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O nosso espírito, irmão, nosso homem de dentro, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo disse: a natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O irmão Brana diz na mensagem Adoção, que esta manifestação dos filhos de Deus é, na verdade, a vinda do Elias. Ele fala na mensagem Adoção. E a cada gemido da natureza ocorre um terremoto, ou um maremoto, ou uma manifestação qualquer. Os cientistas dizem que há vários terremotos em diversos lugares do planeta. E toda a terra está tremendo, convulsão, gemendo. Quando você começa a gemer, você tem convulsão, você treme de dor, como de um parto. Você que já deu à luz um filho sabe o que é, que deu à luz natural, um parto normal. Quando ela treme, diz aqui a revista que as placas do planeta se deslocam, se chocam e provocam o gemido da natureza. O gemido dela. O profeta diz assim: cegos fariseus. Como Jesus clamou dizendo: cegos fariseus, o Espírito Santo no meu próprio coração, ele chora nesta noite. E diz: Laodiceia, Laodiceia cega, quantas vezes Deus tem lhes dado um reavivamento, mas agora a sua hora tem chegado, é tarde agora. Como vocês riram e zombaram das pessoas que Deus lhes enviou, mas agora a sua hora tem chegado, Laodiceia. Oh, Estados Unidos, Estados Unidos, Deus tem te acolhido como a galinha acolhe os seus pintos, mas você não quer. E agora esta voz irá de costa a costa, de norte a sul, de leste a oeste. Como Deus tem te acolhido, mas tu não quiseste.
agora a tua hora tem chegado. As nações estão se rompendo, o mundo, a parte está caindo em pedaços, e um grande pedaço de 15 mil milhas dele, 304 ou 400 milhas de extensão, afundará talvez 40 milhas naquela grande falha em alguns dias destes. E as ondas se arremesserão contra o estado de Kentucky. E quando isto suceder, sacudirá o mundo com tanta força que tudo que estiver sobre ele será derrubado. Oh, esconda-me na rocha das eras. Deus, deixe-me, sopre sobre mim, Senhor, o Espírito do Deus vivente, sopre sobre mim, deixe-me tomar o filtro de Deus e viver sobre ele, Senhor. Deixe-me respirar o ar fresco do Espírito Santo em meus pulmões, em minha alma a cada dia, que eu não possa pecar contra ti, ó Senhor. Sopre em mim, ó Espírito Santo, sopre em mim. Permita que eu plante a palavra de Deus em meu coração e faça um propósito para que eu nunca desvie a mão direita ou a mão esquerda para longe de ti. Mas eu viverei fiel contigo todos os dias da minha vida, ó Deus Pai. Envia sobre mim então o Espírito Santo de vida para vivificar estas palavras em mim, para que eu possa manifestar a Jesus Cristo perante aqueles que estão perante mim, olhando para que isto aconteça. Esta é a minha oração. O filtro do homem que pensa. O tempo da unidade e o sinal. Oh, observe a natureza. Oh, a natureza. Se você simplesmente observar a natureza, ela é a mesma coisa. A natureza é o sinal no calendário de Deus. Ela é a mesma coisa. Você sabia disto? Jesus lhes disse, para observar a natureza, o mar estaria revolto, vê? Lá haveria coisas diferentes e terremotos em vários lugares. Guerra na nação, sinais no céu, sinais na terra. Em todos os lugares haveria sinais deste tempo que estaria por vir. Eu fico pensando assim, irmãos, nós já estamos vendo isto acontecer nos nossos dias hoje. Isso não é mais futuro para nós, irmãos. Isso já é presente, o futuro já começou. Já não estamos falando de coisas que vão acontecer. Estamos lendo de coisas que já estão acontecendo diante de nós. Observem as nuvens. Antes que as nuvens possam trazer uma tempestade, você sabe como isto opera? Várias nuvens pequeninas se ajuntam, formam uma grande nuvem. Bem, há um pouquinho de vento soprando estas aqui, há um pouquinho de vento soprando estas outras pequeninas. Então sopram todas elas juntas e formam um redemoinho. Vê? Elas se unem antes que possa ter a tempestade. Elas têm que fazê-lo. Formar os furacões, os tufões. Observem os patos. Observe que os patos e os gansos se unem antes de deixarem o país. Vê, eles se unem. Você pode vê-los voando desta lagoa para aquela lagoa, daqui para lá. Todos eles se ajuntando.
Eles estão se unindo, aprontando-se para a partida, vê? Isto é simplesmente a natureza, irmãos. Deus criou a natureza e a natureza age através dos planos de Deus. É uma lei não escrita de Deus. A natureza age de acordo com suas leis. Justamente como estamos falando em um funeral, da seiva que desce para a sepultura lá embaixo, na raiz da árvore, vê? Então os patos se ajuntarão, todos eles, e reunirão um líder. Lá eles de alguma maneira saberão, eu não sei como eles fazem isto, mas eles sabem que determinado patinho é o líder. Eles sabem. Não precisa forçar, não precisa falar para eles nada. Não fale nada. Lá dentro dele, aquele pequeno companheiro, todos eles se ajuntam e se reúnem bem ao redor daquele patinho e se levantam para o ar. É ele. Agora ele nunca havia saído daquela lagoa, mas ele irá diretamente para a Louisiana ou para o Texas, onde ele possa ir a uma rosal, vê? Antes que eles tomem o voo para deixarem suas casas onde haviam nascido naquele ano, eles se ajuntam. Amém, profeta grita. Aí está você junto ao redor do seu líder. Ao redor do seu líder. Quem garante para você que aquele homem é um líder? Quem garante para você? Ele é um pato igual a qualquer outro pato. Não, mas alguma coisa me diz para ficar perto dele. Eu vou ficar perto dele. E o patinho nem está ligando. Ele está nadando nas águas da bênção. Oh, você é um líder. Que líder? Na hora que eu sentir a chamada de voar, eu vou voar. Quem estiver perto de mim ou longe, eu não quero nem saber. Na hora que ele voa, eu vou. Quá, 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 quá. Hã? Voa. Oh, sim. E ele vai embora. Ué, vocês vieram também? Nós estávamos desconfiados que você era um líder. E realmente é. O problema está em que o homem não conhece o seu líder. Sim, senhor. Eles se ajuntaram ao redor de uma denominação. Eles ajuntaram ao redor de um bispo, de um homem. Mas eles não se ajuntam ao redor do líder. O Espírito Santo e a palavra. Vê? Eles dizem, bem, é que eu tenho medo de ficar um pouco fanático. Eu tenho medo de levantar com um pé errado. Aí está você. O que seria se aquele pequeno patinho dissesse, eu simplesmente não gosto da maneira que ele mantém as suas penas. Eu creio que não o seguirei. Ele é um patinho muito invocado. Bom, ele vai morrer de frio. Você será apanhado lá em cima se você não toma o voo quando esse patinho for. Isto une a si mesmo e a natureza faz isto. Por que a noiva não vai fazer? Por que a noiva não vai fazer? Veja a fúria do mar. Veja a fúria das águas, dos ventos, dos animais,
racionais e irracionais. Estas coisas são os gemidos da natureza. A natureza está gemendo, esperando por nós. Agora, o que mais me chamou a atenção, irmão, foi Paulo dizer que também, o nosso espírito está gemendo. Você pode não estar gemendo, irmão, mas o seu espírito está gemendo. E Paulo disse que ele está orando por nós, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. É tão terrível a nossa condição e a nossa situação, que é necessário o gemer do nosso espírito, senão nós não escapamos. Isto teria que causar uma revolução dentro de nós. Isto deveria nos fazer vir ao altar de Deus e chorarmos amargamente, arrependido de nossos pecados. Eu chego a perguntar, o que será que nós temos feito para fazer nosso espírito gemer tanto? A ponto de Paulo dizer que eram gemidos inexprimíveis. Que natureza tão terrível nós temos, irmãos, que faz com que ele, tão santo, que vive na presença de Deus, gemer por nós. Eu busquei no dicionário, o que quer dizer gemer? Ele solta gemidos. Ai, ai, ai. Gemer, lagrimar, lamentar, prantear, chorar, exprimir dor e aflição com gemidos. O Espírito dentro de você, minha irmã, meu irmão, está dizendo: ai, Pai, não olhe para os pecados dela ou dele, Pai. Os céus estão recebendo estas vozes gemidas nesta noite. O céu está gemendo nesta hora. O mundo invisível está gemendo. Gritos de lamúrias, gritos de dores, gritos de sofrimentos, lágrimas, lágrimas do meu espírito. Gemidos inexprimíveis, inefável, inebriante, encantador, delicioso, indizível, que não se pode exprimir, não se pode manifestar por palavras ou gestos, ou dar a conhecer, a entender, revelar, dizer ou significar. Eu não posso traduzir em palavras, eu não posso traduzir em gestos. Fabrício não pode exprimir para mim no teclado nenhum gemido do Espírito. Não se pode expressar, são inexprimíveis.
Isto quer dizer, são inefáveis, inebriantes, encantadores, ao mesmo tempo deliciosos, mas também indizíveis. Não há expressão em nenhum idioma da terra o que o meu espírito e o seu espírito e o nosso espírito está neste exato momento falando para Deus a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. Se você tem esse espírito do outro lado, porque nem todos têm, só os filhos de Deus têm. Mas se você tem, se você, mocinha, tem esse espírito do outro lado, ele neste exato momento está gemendo por causa de você, está chorando. Eu não sei se eu falo, eu não quero magoá-los. Deus sabe que eu não quero magoá-los, mas eu não posso deixar de falar. Ontem, quando eu estava fazendo o casamento, a mocinha veio pelo corredor. Meu Deus, me deu vontade de morrer. Salto alto ainda, pelo amor de Deus, salto alto ainda. E no corredor da igreja, depois que eu preguei tão duro, ainda vem cascadelando no corredor ainda, meu pai. Eu disse, Senhor, eu quero morrer. E a irmã que estava no altar aqui desesperada, querendo me agarrar, chorando. E o diabo engana, mente com tamanho de salto. Pelo amor de Deus, não importa o tamanho, jogue esse demônio no inferno, irmã. Eu estou contra hoje sapato de salto alto. Não importa que tamanho seja, esses sapatos de salto finos são do diabo. Calce e chinelo, minha irmã, mas ande correta com Deus. Olha, serrar não adianta, enganar não adianta, papai que deu não adianta, foi mamãe que deu não adianta, foi vovó que deu não adianta, foi o marido que deu não adianta. Irmã, eu quero que você não olhe nem para o pastor, o que ele está dizendo. É Deus dentro de você, minha irmã, é Deus no seu coração. Diga diante de Deus, eu não vou mais calçar estes sapatos do diabo. E eu vou dizer uma coisa, irmãs. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu ainda não cheguei aonde nós temos que chegar. Eu ainda estou batendo em sapato de salto alto. Eu ainda estou falando de roupa apertada. Você vai na costureira e diz, tem condições de abrir esse vestido? Esta saia? Não, não tem. Não tem? Não. Tem condições de salvar esse sapato para que ele seja um sapato decente para eu calçar? Não, não tem. O irmão Brana disse que ele não gostava nem de sapatos para as mulheres que deixava à mostra os dedos dos seus pés. Por favor, Eliomar, me traga. Eu vou mostrar para as irmãs. Você vai medir o tamanho do seu sapato. Ou você vai hoje receber a resposta do que você vai fazer dele.
Ai, Monereu, mas isso aqui é uma plataforma, não é salto fino. O Espírito Santo fez essa irmã jogar no lixo. Oh, sim. Ah, sim, esse é. Deve ter mais por aí. Você quer pôr um fim hoje? Nesse demônio que fez você voltar a calçar esses sapatos de novo? Eu quase parei aquela irmã que veio tirar foto aqui. Eu falei, meu Deus, eu vou matar essa gente. Eu tentei avisar hoje à tarde e não consegui. Mas se ela veio com aquele demônio de novo nos pés, se você quer ir no rapto, põe ele aqui dentro. Isso é fanatismo. E o profeta disse, eu prefiro ser fanático do que opático. Você está com medo de que alguém veja que é você? É uma vitória. Pressione o seu marido, irmã. Fala com ele, não, eu não vou na igreja com essa saia mais transparente, com esse vestido de pano fino, mostrando meu corpo. Eu não vou mais com esses sapatos. Se você quer ficar aí e não ir no rapto, você fica, mas eu vou fazer o que o Espírito Santo me mandou. Acho que nós tínhamos que ter trazido, era um tambor. Isto é orgulho, é a prepotência, é a vaidade, é a luxúria. Isto representa prepotência, orgulho, jactância. E você vai pôr isso no lixo, no fogo. E o diabo vai sair daqui queimado pelo poder de Deus. Eu não quero saber se tem 2, 3, 4, 5, 10 ou 6 centímetros. Se você não se sente bem com ele nos seus pés, jogue-o no lixo. De Jesus Cristo, eu vou queimar ao diabo, ao demônio, à vaidade, à mentira, à religião.
nome de Jesus. Vamos orar junto com nosso espírito. Vamos gemer junto com ele. Não podemos mais ficar inativos. Temos que fazer algo. Vamos entrar em desespero agora ou nunca mais. Empurrem essa desgraça para fora. Que queime no inferno esses demônios. Eu digo glória a Deus! Eu digo glória a Deus! Eu digo glória a Deus! Só posso te abençoar. Livre. Livre destes espíritos. Não adianta você me tocar para tirar algo de mim, se você mesmo não quer tirar algo de você. Tire de você o mundo. Tire de você o mundo. Os demônios. É isto que nós sentimos. O fedor desses demônios. O fedor do fogo do inferno. É assim que queimarão as almas no inferno. Com esse fedor sufocante. Só tem uma coisa que tira essa fumaça negra do nosso meio. O sopro do Espírito Santo. O profeta, vocês ouviram o profeta acabar de dizer: sopra em mim, Senhor. Diga isto. O dia que isto for dito em desespero, Ele vai soprar.
o sopro do Espírito Santo. O vento forma a tempestade, mas empurra a nuvem para se unir. Antes que a tempestade venha, o vento sopra para poder reunir as nuvens. O vento está soprando os eleitos. O vento está soprando os filhos de Deus para se unirem. Se você sente no seu coração algo dizendo: voa para aquela lagoa, vá para aquela lagoa, voe. Aquela lagoa não vai até você. É você quem tem que ir para aquela lagoa. Aquele corpo não irá a você. É você que tem que ir aonde está o corpo. Aí se ajuntarão as águias de Deus. Sopra sobre mim, Espírito Santo de Deus. Como no dia de Pentecostes, um vento impetuoso invadiu aquele lugar. Eu quero receber isto em pleno século XX. Eu quero sentir o sopro do Espírito Santo. É esse o tipo de som. Hoje ele é produzido pelo irmão Fabrício no teclado. Mas agora nós vamos ouvi-lo diretamente vindo do céu. O sopro do Espírito Santo sobre nós. Não é um som produzido por um teclado. É o som produzido pelo sopro do Espírito Santo, abrindo a sua boca e soprando. Escute! Glorifique ao Senhor e escute. Desespere e diga: sopra sobre mim, Espírito Santo. Entre em desespero e diga: sopra sobre mim, Espírito Santo. Olha ele soprando ali, ali, ali. O Espírito Santo está ali.
no meio dos bancos, soprando naquele coração. Está aqui. Está aqui. Alma, senão você pisa na irmã lá. Está ali. É o Espírito Santo aí. Aonde está você? Soprando em você. Você sente no seu coração. Você sente na sua alma. Você sente no seu espírito. Ele está soprando dentro de você. Ele está soprando dentro de você. Ele está sacudindo você. Sacudindo você. Sinta Ele soprar em você o Espírito do amor, o Espírito da graça, o Espírito do perdão. Espírito Santo, sopra em mim. Espírito Santo, é isto que eu quero, é isto que a noiva quer, é isto que o Filho de Deus quer, é isto que a Filha de Deus quer. Ele quer mais de Deus, ela quer mais de Deus, mais de Deus. Me esmaga, Senhor, mate-me se tu queres, mas me dê o Espírito Santo, me dê o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Chega de religião, chega de religião. Chega de literatura da mensagem. Chega de cultos em grupos da mensagem. Agora eu quero é o sinal. É o sinal. Nós passamos por justificação, pelo processo estamos passando da santificação, e agora ninguém segura, é o batismo do Espírito Santo, é o selo de Deus, é o sinal de Deus.
jubiloso cantarei. Não adianta, papai, eu não quero mais. Não adianta, mamãe, eu não quero mais estes vestidos. Eu não quero mais estes sapatos. Não adianta, mamãe. O que eu quero é mais de Deus. O que eu quero é o Espírito Santo. E essa sainha, minha filha, vê se essa sainha está acima do joelho, mamãe, vê. Se esta sainha está acima do joelho, não importa o preço que vocês compraram, põe fogo nela. Ou então dá para uma irmãzinha que é menor do que a sua para vestir, mas cobrir os joelhos dela. Pastor Nereu, o senhor está ficando legalista. Ô irmão, eu estou em desespero. Eu não quero ver você ficar. Eu não quero ver você deixar seus filhos aqui. Eu não quero ver seus filhos padecer na grande tribulação. Irmão. Eu quero vocês comigo. Não importa se eu tenho que ralar você, arrancar casca em você, mas se é para você subir, eu vou fazer isto. Você vai continuar assim? Você vai continuar assim? Vocês aí da galeria não querem entrar em desespero. O tempo acabou. O tempo não é mais. Acabou. Irmão. Eu me sinto tão fraco. Eu não sei. Será que nós estamos clamando, irmãos? Será que nós estamos clamando, mas não tem mais misericórdia? Será que nós estamos desesperando em vão? Irmão Brana, será que é em vão? Será que foi em vão? O Espírito Santo está chorando. Eu não sei se vocês vão me entender, irmãos, pelo amor de Deus.
Mas o Espírito está gemendo, e gemer significa chorar. O Espírito Santo está chorando lá na minha irmã, não, ele está chorando, clamando por nós. Não desista. Clama a mim, não desista. Oh Deus, eu estou clamando, Senhor, mas parece que não há resposta. Será que não estamos desesperados o suficiente? Será que não estamos arrependidos o suficiente? Deus me disse, se eles quiserem cortar a cabeça, que cortem. Quiserem ficar loucos, que fiquem. Mas eu quero ver o meu povo desesperado. Irmão Antônio Fernandes, vem cá, irmão Antônio. Deus me disse, vá lá e dê um abraço no irmão Antônio e na Meirinha. Ele mandou eu te dar um abraço, irmão Antônio. O anjo do Senhor mandou eu te dar um abraço.
Eu sinto o Espírito de Deus mover nessa direção. Aquele irmão de camisa azul ali, irmão. É sobre ti, irmão. O Espírito Santo está indo aí nessa direção. O Espírito Santo está sobre a irmã Lola ali. Há um poder de Deus aí nesse lugar, nesse cantinho. Ele vai soprar, Ele vai soprar. Ele vai soprar. Ele está ali sobre você. Ele está bem aqui. Bem aqui. Bem aqui. Ele está bem aqui. Ele está movendo bem aqui, perto de você. Ele está aqui, pertinho de você, minha irmã. Aleluias! Glória a Jesus! Glória a Deus, glória a Deus. Eu posso senti-lo. Ele está aqui bem pertinho de nós. Eu sinto palpitar do coração do Espírito Santo, vencendo por você, gemendo por você. Eu estive com você hoje pela manhã, irmão, num lugar, parecia um paraíso e não era, eu estava desconfiado, e você falou assim, irmão Nereu, eu não entendo muita coisa, eu sou muito fraco, mas eu vou ficar perto de você, porque se isso é, eu estou com você. Você estava sofrendo esta madrugada, irmão. Deus me disse que você estava sofrendo. Mas eu estava ali para defender você, meu irmão. Eu estava ali chorando com você, irmão. O diabo não vai te vencer, meu irmão. Porque eu estou do seu lado, pode crer com a palavra. Eu tenho uma revelação que te salva, meu irmão. Aleluia.